Vamos aprender a ordenar um vetor de números inteiros? Então chega mais, que aqui fala Wagner Gaspar do canal Programe Seu Futuro. Vamos então aprender como ordenar um vetor de números inteiros utilizando o Portugal Studio. Isso mesmo, programando em português. Vamos aqui na nossa IDE criar um novo arquivo. Já temos aqui um arquivo básico com um Olá Mundo. Então, vamos alterar o nosso código e vamos criar aqui o nosso vetor de números inteiros. Então, primeiro tipo inteiro. E aí eu dou um nome então para essa minha variável. Eu vou chamar de vet e eu preciso então dizer qual o tamanho desse vetor. Vou criar aqui um vetor com 15 elementos. Além do vetor, eu vou criar também uma variável i para usar como índice, para poder estar acessando, estar percorrendo aí o nosso vetor. Para quem não conhece, uma breve explicação sobre o que é um vetor. Quando eu crio uma variável do tipo inteiro, como i, por exemplo, essa variável i recebe apenas um único valor. Uma variável desse tipo aqui, que eu dei o nome de vet, abri um par de colchetes e coloquei um número entre esse par de colchetes. Esse par de colchetes indica que essa variável é um vetor. E o que é um vetor? É um conjunto de elementos. Lembra na matemática, quando nós estudamos as propriedades sobre conjuntos? Então, vet é uma variável do tipo inteiro, só que é uma variável que armazena um conjunto de elementos. Quantos elementos? 15. Então, esse número entre colchetes determina o tamanho desse conjunto. E aí, como que eu percorro esse conjunto? Numa variável simples, como a variável i, se eu quero imprimir o resultado na tela, basta imprimir o valor da variável i. Como o vet é um conjunto, então eu não basta utilizar apenas o nome da variável. Eu preciso utilizar o nome seguido do par de colchetes e o índice, a posição do elemento que eu quero imprimir na tela. Então, vamos primeiramente utilizar aqui um para preencher o nosso vetor. O nosso vetor ele está vazio. Então, o i eu vou utilizar como índice. O nosso índice sempre começa em 0. Então, i igual a 0, i menor que 15, i mais. E aí, por que 0, por que 15? Bom, 0, na grande maioria das linguagens de programação, um vetor, o primeiro elemento sempre está na posição 0. Logo, se o meu vetor tem tamanho 15 e o primeiro elemento está na posição 0, o segundo está na posição 1, o terceiro na posição 2, o quarto na posição 3, e assim sucessivamente, de forma sequencial. Logo, em um vetor de tamanho 15, não existe índice 15, vai de 0 a 14, ou de 0 a tamanho menos 1. Por isso, menor que 15. Então, começa em 0, vai até menor que 15, e aqui nós fazemos o incremento. Então, o i começa em 0, i++, ele vai para 1, depois para 2, depois para 3. Até quando? Até enquanto esse teste aqui for verdadeiro, i for menor que 15. Quando o i chegar exatamente no valor 15, 15 é menor que 15, dá falso, então o nosso para termina. Aqui dentro agora eu quero então gerar valores para preencher o nosso vetor. Vamos então utilizar aqui uma biblioteca, inclua biblioteca útil, só o U que é maiúsculo. Vou incluir então a biblioteca útil porque eu quero gerar números. Então, o meu vetor na posição i, o meu i vai variar de 0 até 14, vai receber
útil ponto, útil é maiúsculo, útil ponto sorteia. Então, eu quero sortear números entre qual intervalo? Entre 1 e 100, para preencher esse nosso vetor. Agora que eu tenho o meu vetor preenchido, eu vou fazer outro para aqui abaixo, com o i começando em 0, i menor que 15, i mais, outro para exatamente igual para imprimir esse nosso vetor na tela. Vamos ver se ele está gerando os números corretamente. Escreva VET na posição I. Então, vamos ver se ele está gerando os valores corretamente. E eu quero colocar um espaço após cada número. Então, vamos executar e verificar se vai funcionar corretamente. Então, perceba que foi gerado aqui 15 valores nesse intervalo entre 1 e 100. Ok, aqui no meio agora, vamos fazer aqui abaixo, para nós termos então o vetor original, o vetor que foi gerado, vetor gerado, 2 pontos. Aqui abaixo agora, eu vou percorrer esse vetor, ordenando esse vetor. E aí vamos trabalhar um pouquinho essa lógica. Imagine que eu tenho aqui uma sequência de números. 12, 34, 2, 5, 76. Como que eu faço para ordenar essa sequência de números? Bom, basicamente eu preciso comparar um com o outro. Aqui eu tenho um exemplo com 5 números. Então, eu vou comparar o primeiro com o segundo com o terceiro com o quarto com o quinto. Eu não posso chegar no quinto, porque eu não tenho como comparar o quinto com o sexto. Não tenho um sexto aqui. E aí, quando eu comparo e verifico, por exemplo, 12 é maior que 34? Não. Então, fica como está. 34 é maior que 2? Sim, é maior que 2. Então, olha o que eu tenho que fazer. Eu preciso fazer uma cópia do 34 em alguma variável, para aí fazer a posição onde o 34 estava, receber o 2, e, enfim, a posição onde o 2 estava, receber o 34. Então, perceba que eu fiz a troca dos elementos. Então, é mais ou menos isso que nós vamos fazer aqui agora. Então, vou precisar de outro para, i começando em 0, e indo até menor que tamanho menos 1, e mais. E aí, por que o tamanho menos 1? Exatamente a simulação que eu fiz aqui. Eu não posso chegar no último elemento, na posição 14, se i fosse apenas menor que 15. O i vai até 14. E aí eu não posso pegar o elemento da posição 14 e tentar comparar com o elemento da posição 15, porque não existe a posição 15 no nosso vetor. Então, tem que ir até menor que 15 menos 1, 14. Então, menor que 14 vai dar 13. Posição 13 comparando com a última posição, que é 14. Então, vamos utilizar uma condicional, uma decisão, se nós precisamos fazer agora uma verificação aqui. Se o meu vetor na posição i for maior que o meu vetor na posição i mais 1. Então, perceba que eu vou sempre comparando o i com o i mais 1. Então, a posição 0, o meu i começa com 0. Posição 0 com a posição 1. Aí o i foi para 1. Posição 1 com a posição 2. O i foi para 2. Posição 2 com a posição 3. Quando o i chegar em 13, eu vou comparar a posição 13 com a posição 14. O i incrementou, chegou em 14. 14 é menor que 14? Não, dá falso. Por quê? Se chegar na posição 14, eu não tenho um elemento na posição 15. Então, eu não posso testar o 15 aqui, só até o 14. Então, tem que ser a posição 13 com a posição 14.
E aí, vet na posição i é maior que o vet na posição i mais 1? Bom, se nós queremos ordenar o nosso vetor de forma crescente, então, se isso aqui for verdadeiro, eu preciso fazer uma troca. Então, vou criar uma variável auxiliar. Pode dar o nome que você quiser, é apenas uma variável para receber esse elemento. Auxiliar recebe vet na posição i. Lembra, eu preciso fazer uma cópia. Eu preciso fazer uma cópia desse elemento antes de pegar o i mais 1 e colocar aqui. Então, auxiliar recebe vet na posição i. Vet na posição i recebe vet na posição i mais 1. E agora, então, vet na posição i mais 1 recebe a cópia que eu fiz, o auxiliar. Então, perceba que eu estou fazendo uma troca. Imagine que os primeiros elementos sejam o número 10 e o número 5 na posição 2. O número 10 na posição 0, o número 5 na posição 1. 10 é maior do que 5? É. Então, o auxiliar recebe o elemento 10, que está na posição i. A posição i que tinha o 10 recebe i mais 1, que era o 5. E a posição i mais 1, que era o 5, vai receber o 10, que foi copiado para auxiliar. Contudo, eu vou colocar aqui um /n para a nossa impressão ficar mais organizada. E nesse trecho que eu estou imprimindo o meu vetor, eu vou copiar esse trecho e vou colocar aqui abaixo. E agora nós vamos testar para vocês perceberem que um para não é suficiente para ordenar o vetor. Mas vamos rodar aqui e vamos testar para vocês observarem o que vai acontecer. Vou saltar uma linha aqui também. Vamos então rodar o nosso código. Percebam que o vetor gerado foi este vetor aqui. 75, 3, 6, 42, 55. Aí, percebam o que aconteceu. Quando chegou aqui no para, o nosso elemento na posição i, o i valia 0. 75. 75 é maior que 3? É. Então, troca. Percebam que o 3 veio para a primeira posição. E o 75 ficou na segunda posição. 75 é maior que 6? É. Então, também troca. Perceba que o 6 está na segunda posição. O 75 veio para a terceira posição. 75 é maior que 42? É maior que 42. Também troca. 75 é maior que 55? Sim, então também troca. 75 é maior que 86? Não. Então, perceba que não trocou. 75 permaneceu aqui e o 86 permaneceu no lugar dele. 86 é maior que 96? Também não trocou. O 86 permaneceu e o 96 também. 96 é maior que o 46? Sim. Então, trocou. O 46 veio para frente e o 96 ocupou o lugar do 46. 96 é maior que 42? Sim. Então, também trocou. E o 96 ocupou o lugar do 42. 96 é maior do que 63? Sim. Também trocou. 96 é maior que 66? Sim. Também trocou. É maior que 41? É maior que 11? É maior que 55? E é maior que 33. Então, percebam que o 96 veio parar na última posição do nosso vetor. Na verdade, que algoritmo de ordenação nós estamos fazendo aqui? É o mais simples que existe. Se vocês forem procurar na literatura, vocês vão ver que esse algoritmo se chama Bubble Sort ou algoritmo bolha. Por quê? Se nós colocarmos esse nosso vetor em pé, perceba que o maior elemento está subindo como uma bolha. Ele está indo sempre para o final. Então, cada vez que o nosso para percorre o vetor de 0 a 14, ele vai pegar o maior elemento e vai colocando no final.
O nosso maior elemento aqui, depois do 96, se não me engano, é o 86. Então, quando para rodar mais uma vez completo de 0 a 14, o 86 vai sair daqui, de onde ele está, e vai vir até a penúltima posição. Então, percebam que cada vez que nós percorremos o vetor completo uma vez, nós colocamos um elemento na posição correta. Então, quantas vezes nós precisamos ordenar ou percorrer esse vetor? Na pior das hipóteses, nós precisamos percorrer esse vetor completo, o tamanho dele. Nesse caso, 15 vezes. Mas nós podemos fazer ele um pouquinho mais eficiente. Como? Vamos criar aqui uma outra variável que eu vou chamar de trocou. E vou dizer que ela começa com valor 0. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um enquanto. Vou abrir chaves aqui, vou fechar aqui. Então, perceba que eu estou envolvendo todo o meu para dentro do enquanto. E aí eu quero que todo esse trecho rode enquanto... Na verdade, trocou começa com 1. Porque na primeira vez ele vai ter que entrar aqui. Eu quero que ele entre. Enquanto a variável trocou for igual a 1, eu quero que esse trecho aqui seja executado. E aí, aqui dentro, olha o que eu vou fazer. Logo que eu entrei, trocou igual a 1? Sim. Trocou recebe 0. E aí, se for feita alguma troca, ou seja, se esse teste for verdadeiro, aqui dentro, trocou recebe 1 novamente. Porque, olha só, eu vou percorrer o vetor inteiro. Se pelo menos uma troca for feita, isso aqui vai ser feito, trocou recebe 1. Se for feita alguma troca, então eu preciso percorrer o vetor pelo menos mais uma vez, para garantir que não há nenhum elemento fora do lugar. Então, olha só, trocou é igual a 1? Na primeira vez, sim. Trocou recebe 0, eu vou percorrer o meu vetor inteiro, de 0 até 14. Se for feito pelo menos uma troca, a variável trocou recebe 1 aqui. Então, quando voltar, quando o nosso para terminar e esse enquanto for testado novamente, trocou é igual a 1? Se for feito pelo menos uma troca, sim, ele vai ser igual a 1. Então, entra, trocou, recebe 0 de novo. O nosso para vai percorrer o vetor completo de novo. Se o nosso vetor estiver ordenado, esse teste vai ser falso às 14 vezes, ou seja, a nossa variável trocou vai continuar com 0. Então, quando o nosso para terminar, que chegar aqui nessa chave, vai voltar e vai testar. Trocou igual a 1, vai dar falso, e aí então o nosso programa vai imprimir o vetor e vai finalizar. Vamos verificar então se vai ordenar corretamente o nosso vetor? Lembrando que os valores serão diferentes agora. Por quê? Porque aqui em cima eu estou sorteando números entre 1 e 100. Então, os valores serão diferentes desses valores aqui. Vamos rodar novamente o nosso programa. Então, o nosso vetor gerado, 89, 40, 7, 32, esse vetor aqui. E agora perceba que nós temos o mesmo vetor, porém ordenado. Olha, o 89, que era o primeiro elemento, o 93 estava aqui, eles vieram aqui para o final. 93, 89, o 88, que era o penúltimo, agora é o antepenúltimo. O 55, que era o último, já está aqui no meio. E perceba que o 55 teve uma repetição. Ele ocorreu aqui no meio e aqui no final. Eles estão juntos. E o nosso vetor agora está completamente ordenado. 1, 7, 26, 32. Olha, o 32 também teve repetição. Era o nosso quarto elemento. E o nosso antepenúltimo elemento. Perceba que agora é o nosso quarto e quinto elemento. 40, 47, 50, 55.
Então perceba que esse algoritmo ele não é eficiente, porém ele é extremamente simples. Nós utilizamos um para colocar um determinado elemento do vetor na posição correta dele. Lembre, ele vai subindo, ele vai olhar 89 é maior que 40? Sim, vai trocar. 89 é maior que 7? Sim, vai trocar. No final, 89 vai estar aqui no final. Feito isso, nós precisamos então de um enquanto. Enquanto for feita alguma troca, vai executando o para novamente. Então essa foi a dica de hoje. Como ordenar um vetor de números inteiros utilizando a linguagem Portugal no ambiente Portugal Studio. Deixa um joinha no vídeo aí, isso ajuda o nosso canal. Se você ainda não segue o canal, tá esperando o quê? Tá marcando bobeira. Curte nosso canal aí, passa a seguir o nosso canal para receber sempre que a gente lançar um novo vídeo. Do mais, se ficou alguma dúvida, posta um comentário aí que eu terei o maior prazer em ajudar. Um grande abraço e até a próxima dica.